Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar. E ainda mais, sou capelão sênior, delegado regional sudeste e primeiro vice-presidente da ONCC, Ordem Nacional de Capelania Cristã, e ainda mais, trainer em psicologia positiva, praticante de microexpressões faciais, maestria em programação neurolinguística e terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar o melhor conteúdo e o melhor significado para gerar saúde mental e emocional para você. O meu desejo é que você agora se sinta à vontade aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer, conectado. O Espírito Santo vai ativar você e você vai se sentir incrivelmente bem. E nesse momento eu vou compartilhar a parte 7, o 7º milagre registrado no Evangelho que escreveu o apóstolo Ioannes João, no seguinte significado: Jesus Christos, a ressurreição e a vida, a ressurreição de Lázaro, parte 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 27. O nome Lázaro significa a quem Deus ajuda, uma forma do nome hebraico Eleazar. Você sabia? Você ouviu os 6 primeiros milagres operados por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no Evangelho que escreveu o apóstolo Ioannes. Primeiro, a transformação da água em vinho, João 2, versículo de 1 a 12. Segundo, a cura do oficial do rei Herodes, João 4, 46 a 54. Terceiro milagre, a cura do paralítico de Betesda, João capítulo 5, versículo de 1 a 9. Quarto milagre, a multiplicação dos pães de cevada e os peixinhos, João 6, versículo de 1 a 15. Quinto milagre, a caminhada sobre o mar, João capítulo 6, versículo 16 a 21. E o sexto milagre, a cura do cego de nascença, João capítulo 9, versículo de 1 a 41. E agora o auge, o grande momento. Jesus Christos e Theosote, a ressurreição e a vida, parte 1, João capítulo 11, versículo de 1 a 27. Este é o 7º, o último milagre públicos operados por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e registrados no Evangelho do apóstolo Ioannes. Foi realizado na última semana antes de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ser preso e morto na cruz, digo de passagem, uma cruz romana. O propósito desse milagre semeion foi despertar a fé dos salvos e a fúria definitiva dos inimigos. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo milagre semeion que produz fé, pistes em alguns, provoca fúria, calúnia de outros. A hora havia chegado.
E Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estava pronto para enfrentá-la. Essa singular narrativa é de importância vital para a história desse evangelho do apóstolo Ioannes. O milagre semeiam que ele focaliza foi o mais admirável e o mais significativo de todos os sinais semeios operados por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Aqueles que o presenciaram serviu para lhe despertar e fortalecer a fé pistis, enquanto provocou temor, calúnia e ódio mortal nas autoridades que agora se dispuseram finalmente a levar Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, à morte. Este texto bíblico trata de amizade, João 11, de 1 a 6, coragem, João 11, 7 a 16, promessa, João 11, 17 a 27, simpatia, João 11, 28 a 37, poder, João 11, 38 a 44, e conspiração, João 11, 45 a 57. Vou compartilhar aqui agora esses conteúdos teológicos. Se prepare para ouvir. A amizade, João 11, versículo de 1 a 6. No meio do deserto de hostilidades, enfrentado por Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, em Jerusalém, havia um oásis em Betânia, a amizade de Marta, Maria e Lázaro. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se hospedara na casa deles, Marta, Maria e Lázaro. Agora essa família enfrenta um grave problema, uma enorme aflição, uma enorme tempestade. Em primeiro lugar, uma enfermidade grave. Estava enfermo Asteneo Lázaro de Betânia, da aldeia de Mariam, e de sua Adelfa irmã Marta. João capítulo 11, versículo 1. Esta Maria, cujo irmão Adelfos Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Quírios e lhes enxugou os pés com seus cabelos. João capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz, eu acredito, Lázaro, Adelfes, de Marta e Maria, estava enfermo. O amor de Jesus por ele não manteve longe de sua vida a doença, nem a amizade de Jesus o blindou das dificuldades. Algumas lições teológicas podem ser aprendidas com esse episódio. As crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. As crises podem aumentar. Lázaro piorou e chegou a morrer. Há momentos em que você é bombardeado por problemas que escapam ao seu controle, enfermidades, perdas, prejuízos, lutos. Você quer alívio e a dor aumenta. Você quer subir e afundar ainda mais. As crises produzem angústias. No momento que a enfermidade chega à sua casa, oikos, você fica profundamente angustiada. Nessas horas, a sua dor aumenta, pois a expectativa era receber um milagre, semeiam e ele não chega. Como os discípulos de Emaús, você começa a conjugar os verbos da vida apenas no passado. Eu pensava que fosse ele quem redimisse a minha família. Em segundo lugar, um pedido urgente. Mandaram apostelon, pois as Adelfes de Lázaro, a dizer a Jesus, Kyrios, ide, está enfermo, ateneio,
aquele a quem amas, filéu. João 11:3. Maria e sua irmã Adelfe Marta enviam um mensageiro apostelum a Jesus pedindo ajuda. Apenas lhe informam que aquele a quem Jesus ama, Filéu, está enfermo. Nada mais era necessário acrescentar, pois quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Ela, Maria, e sua irmã Delfe Marta, tinha plena convicção de que Jesus seria solícito em atender prontamente ao seu rogo, ao seu pedido. A amizade de Jesus não nos isenta de sofrimentos desta vida, mas nos garante sua simpatia e alívio nas dores. Aos que oram, aos que rogam, lhes vai bem. Aos que leem a Bíblia e oram, lhes vai melhor. Aos que leem a Bíblia, oram e cantam louvores, lhes vai melhor que a todos os demais. Em terceiro lugar, uma resposta misteriosa. João capítulo 11, versículo 4 e versículo 5. Ao receber a notícia, acouo, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte Thanatos, e sim para a glória, doxa de Theos, a fim de que o Rios Theos seja por ela glorificado, doxazo, João 11:4. Ora, amava agapau Jesus, a Marta e sua irmã Adelfe, e a sua irmã Adelfe e a Lázaros. João capítulo 11, versículo 5. Com essa resposta, Jesus não está dizendo que Lázaro não morreria, nem que morreria apenas para ser ressuscitado, demonstrando desse modo a glória de Theos. Jesus sabia que Lázaro estava morto ao receber a notícia. O que ele está dizendo é que a essa enfermidade não se seguiria um triunfo ininterrupto da morte. Antes, ela seria o motivo para a manifestação da glória de Theos na vitória da ressurreição e da vida. A glória de Deus efulge nessa subjugação da morte. O amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs Maria e Marta não impediu que elas passassem pelo vale da sombra da morte, mas lhe trouxe vitória sobre a morte Thanatos. Quer saber como conciliar o amor de Jesus com o sofrimento? A família de Betânia era amada por Jesus. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas mesmo assim, Lázaro ficou doente. Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que suas irmãs Marta e Maria sofressem? Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que Lázaro morresse? Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Maria e Marta fizeram a coisa certa na hora da aflição. Maria e Marta buscaram ajuda em Jesus. Elas, Maria e Marta, sabiam que Jesus mudaria sua agenda e as atenderia sem demora. Elas, Maria e Marta, buscaram ajuda na base certa. Maria e Marta basearam-se no amor de Jesus por Lázaro e não do amor de Lázaro por Jesus. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Hoje você diz de Jesus,
aquele a quem amas está enfermo, está com câncer, está depressivo, está ansioso. Hoje você diz: de Jesus, aquele a quem amas está passando por diversos problemas mentais, emocionais, espirituais e físicos. Eu fico pensando, qual o motivo que Jesus não curou Lázaro à distância? Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente e ainda mais poderia tê-lo curado à distância. Ele, Jesus, já havia curado o filho do oficial do rei Herodes Antipas à distância. Relato bíblico de João 4, 46 a 54. Porque Jesus não curou o seu amigo a quem amava? A atitude de Jesus parece contradizer o seu amor. Se prepare para ouvir. Alguns judeus não puderam conciliar o amor de Jesus com o sofrimento da família de Betânia, mas alguns objetaram: não podia ele que abrir os olhos ao cego fazer que este não morresse? João capítulo 11, versículo 37. Eles pensaram que amor e sofrimento não podiam andar juntos. O fato de você ser amado por Jesus não te dá imunidades especiais. O pai amava o filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O fato de Jesus te amar não te torna filho predileto. O amor de Jesus não lhe garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores. Nenhum dos discípulos de Jesus teve morte natural, exceto o apóstolo Ioannes. Jesus não prometeu imunidade especial, mas imanência especial. Jesus jamais nos prometeu uma explicação. Prometeu a si mesmo aquele que tem todas as explicações. Eu quero que você se lembre disso. Em quarto lugar, uma demora surpreendente. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. João capítulo 11, versículo 6. Como conciliar a sua necessidade com a demora de Jesus? João 11, 6 e 39. Em vez de mudar sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde estava. Em vez de ir pessoalmente, mandou apenas um recado. Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão Lázaro, mas com a demora de Jesus. Perguntas surgem em sua mente. Por que Jesus não veio? Será que ele, Jesus, virá? Será que ele, Jesus, nos ama mesmo? Muitos passaram a censurar a demora de Jesus. Marta oscilou entre a fé e a lógica. Pois como entender as palavras de Jesus? Esta enfermidade, anesteuria, não é para Thanatos, morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Theos seja por ela glorificado. João capítulo 11, versículo 4. Se quando o mensageiro entregou a Jesus, Lázaro já havia morrido.
Jesus não demorou para dar tempo a que Lázaro morresse. Este já havia morrido e estava sepultado quando Jesus recebeu o recado. Jesus chegou a Betânia no 4º dia. João 11, 17 e 39. Um dia gastou-o na viagem, outro levara o mensageiro à sua, e 2 passara Jesus no lugar depois que recebeu a notícia. Ele, Jesus, sabia que Lázaro estava morto. A demora de Jesus põe nos lábios de Marta um profundo lamento. João 11, 21. Muitas vezes Jesus parece demorar. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara e só cumpriu a promessa 25 anos depois. Jesus só foi ao encontro dos matetés quando eles enfrentavam uma terrível tempestade no mar da Galileia apenas na 4ª vigília da noite, por volta das 3 às 6 da madrugada. Jairo foi pedir socorro a Jesus, mas quando chegou a casa, a sua filha já estava morta. A fé de Marta passou por 3 provas. A ausência de Jesus, João 11, 3, a demora de Jesus, João 11, 21, e a morte de Lázaro, João 11, 39. Uma pergunta que se impõe nesse contexto é: como conciliar o nosso tempo cronos com o tempo kairos de Jesus? A distância entre Betânia e o lugar onde Jesus estava era mais de 32 quilômetros. Levava um dia de viagem. O mensageiro gastou um dia para chegar até Jesus. Logo que o mensageiro saiu de Betânia, Lázaro morreu. Quando deu notícia a Jesus, Lázaro já estava morto e sepultado. Jesus demora mais 2 dias e gasta outro dia para chegar. Daí, quando chegou, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro. João 11, 15. Ele, Jesus, deu graças ao Pai por isso. João 11, 41. Jesus sempre agiu de acordo com a agenda de Deus Pai. Ele, Jesus, sabe a hora certa de agir. Ele, Jesus, age segundo o cronograma dos céus, a Jerusalém celestial, a casa do Pai, e não segundo a nossa agenda. Ele, Jesus, age no tempo de Deus Pai, e não segundo a nossa agenda. Quando ele, Jesus, parece demorar, está fazendo algo maior e melhor para nós. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele, Jesus, chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus. João 11, 21 e 32. Jesus não chega atrasado jamais. Ele, Jesus, não falha jamais. Jesus não é colhido de surpresa. Ele, Jesus, conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde ontem. Ele, Jesus, enxerga o futuro desde o passado. Jesus sabia que Lázaro estava doente e depois que Lázaro já estava morto, ele, Jesus, tardou aí porque sabia o que ia fazer. Contudo, porque Jesus demorou mais 2 dias? Quer saber? Havia uma crença entre os rabinos que o morto poderia ressuscitar até o 3º dia por intermédio de um agente divino. A partir do 4º dia, porém, somente Deus pessoalmente poderia
ressuscitá-lo. Ao ressuscitar Lázaro no 4º dia, depois do sepultamento, os judeus presenciariam se dobrar diante da realidade inefutável da divindade de Jesus Christos, Ios, Theos, Soter. Eu quero que você se lembre disso. Ouça agora Coragem, João 11, 7 a 16. O clima em Jerusalém estava absolutamente desfavorável para Jesus. Jesus se havia retirado exatamente para não acirrar mais ainda os ânimos dos judeus radicais, os gramateus, escribas, farisaicos e os herodianoi, que queriam sua prisão e morte. Agora Jesus resolveu voltar à Judéia, o pivô central da crise, o miolo da tempestade. Aqui agora vou destacar pontos teológicos nesses sentidos. Em primeiro lugar, uma ameaça real. João 11, 7. Depois disse aos seus matetés: vamos outra vez para a Judéia. João 11, 7. Disseram-lhe os matetés: Rabi, mestre, ainda agora os iodaios, judeus, procuravam apedrejar-te e voltas para lá. João 11, 8. Os matetés alertam Jesus sobre o perigo inevitável que eles enfrentariam caso voltasse para a Judéia. Jerusalém não era mais um lugar seguro. Ir para lá era colocar o pé na estrada da morte. Em segundo lugar, uma explicação oportuna. João 11, versículo 9 e versículo 10. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 11, 9. Mas se andar peripatéu de noite, tropeça, porque nele não há luz. João 11, 10. Jesus animou seus matetés a entenderem que o lugar mais seguro onde está é o centro da vontade de Deus, o lugar mais vulnerável, ainda que seguro. O lugar mais vulnerável, ainda que seguro, é fora da vontade de Deus. No momento que você se dispõe a fazer o serviço real a Deus, no tempo de Deus, ainda que enfrente toda sorte de oposição, vai encontrar o sorriso de Deus Pai, e aí está sua máxima segurança. Pense nesse sentido. Em terceiro lugar, uma informação importante. João 11, versículo de 11 a 15. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Filós Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. João 11, 11. Disseram-lhe, pois, os matetés: Kyrios, se dorme, estará salvo. João 11, 12. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. João 11, 13. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. João 11, 14. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. João, capítulo 11, versículo 15. Jesus comunicou a seus matetés a morte de Lázaro e sua disposição de ir a Betânia para ressuscitá-lo. Os matetés não entenderam a linguagem de Jesus e o Kyrios explicou-lhes que a aparente demora tinha um propósito de fortalecer-lhes a fé.
Nesse contexto, crer significa tirar os olhos de nós, de todas as nossas possibilidades e esperanças, e dirigi-lo a Jesus. A morte dos cristãos é frequentemente comparada ao sono. Quem dorme acorda. A morte não é definitiva. A morte não tem a última palavra. A morte não é um adeus, mas apenas um até logo. A palavra de Deus diz que para o cristão morrer é lucro. A palavra de Deus diz para o cristão morrer é bem-aventurança. A palavra de Deus diz para o cristão morrer é deixar o corpo e habitar com Kyrios. A palavra de Deus diz que para o cristão morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Obviamente, isso não significa o sono da alma. Embora a alma esteja adormecida para o mundo que deixou, essa alma está aberta em seu mundo. No momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado. Ouça, em quarto lugar, um companheirismo corajoso. João capítulo 11, versículo 16. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Simatetés, vamos também, nós, para morrermos com ele. João 11, 16. Tomás sabia que aquela era uma missão martírica, mas conclama seus condiscípulos Simatetés a serem solidários com o Mestre Jesus, quer na vida, quer na morte. Ouça agora a promessa, João 11, 17 a 27. O ensino essencial de todo esse episódio está contido na promessa de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. João 11, 25 e 26. No momento que Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A casa de Marta e Maria estava cheia de parentes e amigos, não apenas da aldeia de Betânia, mas de pessoas vindas de Jerusalém. Conforme o costume oriental, essas pessoas cumpriram a obrigação das exéquias e do consolo durante uma semana. Os judeus, portanto, ainda estavam consolando as 2 irmãs enlutadas, Marta e Maria, quando soube que Jesus estava chegando. E com Jesus chegavam a esperança e o consolo. Somente Jesus possui a capacidade de consolar por ocasião da morte, pois só Ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Como era próprio de sua personalidade inquieta, Marta saiu ao encontro de Jesus, enquanto Maria ficou em casa com os amigos. Vou destacar pontos teológicos desse exato momento aqui e agora. Em primeiro lugar, Marta, entre a decepção e a fé. Disse, pois, Marta a Jesus: Kyrios, se estiveras aqui, não teria morrido meu Adelphos. João 11, 21. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11, 22. Marta vai ao encontro de Jesus com uma declaração que trazia uma ponta de decepção e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fé. Kyrios, se estiveras aqui, não teria morrido meu Adelphos. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
No momento que Marta se encontra com Jesus, foi seu coração que falou através de seus lábios. Marta lamenta a demora, mas crê que Jesus, em resposta à oração a Deus, pode reverter a situação humanamente irremediável. Vale destacar que Marta ainda não tem plena consciência de que Jesus Cristo é o próprio Deus. Em segundo lugar, Marta, entre o passado e o futuro. João 11, 23 a 26. Declarou-lhes Jesus, teu irmão Adelfos há de ressurgir. João 11, 23. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir anisteme na ressurreição no último dia. João 11, 24. Disse-lhe Jesus, ego em mim, eu sou a ressurreição, Anastase e a Zoé. Quem crê pisteu em mim, ainda que morra, apotesco, viverá. Zal. João 11, 25. E todo aquele que vive, crê, pisteu em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? João 11, 26. Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte, ou seja, intervindo no passado. Marta crê no Jesus que ressuscitará os mortos no último dia, ou seja, agindo no futuro. Mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora no presente. Marta vacila entre a fé e a lógica. Às vezes você age da mesma maneira. Você não tem dúvida de que Jesus realizou prodígios e milagres no passado. Você não tem dúvida de que Jesus fará coisas extraordinárias no futuro, no fim do mundo, mas a sua dificuldade é crer que ele, Jesus, opera ainda hoje com o mesmo poder. Talvez essa seja a sua angústia. Você tem orado pela conversão do seu cônjuge e o vê mais endurecido. Você tem orado por seus filhos e eles continuam mais distantes de Deus. Você tem orado por seus recursos financeiros e as mudanças ainda não aconteceram. Marta vivia no passado ou no futuro, mas é no presente que o tempo toca a eternidade. Você não pode viver apenas de lembranças que já passaram, nem apenas de promessas que permanecem no futuro. Você precisa crer hoje. Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, Jesus Cristo, Zios Teosote, é o grande. Eu sou. Ouça agora, em terceiro lugar, Marta afirma sua fé em Jesus, sim, Kyrios. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Christos, o Rios Theos, que devia vir ao mundo. João 11, 27. Marta confirma sua fé inabalável em Jesus Cristo, Rios Theos Soter, confessando que ele é o Filho de Deus Salvador, que deveria vir ao mundo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o hospital de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A Bíblia diz em Salmos 147, versículo 3, sara os quebrantados de coração e desatas as suas feridas. E ainda mais, Salmos 147, versículo 4, conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome.
condescendência e grandeza. Quanta piedade e onipotência! Quem conduz esses mundos poderosos em órbitas quase imensurável é o médico das almas humanas e se inclina aos corações quebrantados e com seus próprios dedos cheios de ternura fecha as feridas abertas e liga a elas o emplasto de amor. A Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não poderia estar melhor edificada de que quando é construída com homens de corações quebrantados. Considerem primeiro aos pacientes e suas enfermidades. Ele sara os quebrantados de coração. Existem muitos tipos de corações partidos e Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é eficaz para sarar todos eles, como sarou os corações de Marta e Maria. Os pacientes desse grande médico Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, são aqueles cujos corações são quebrantados pela aflição. Seus corações são quebrantados pela decepção, são quebrantados pelo combate, são quebrantados de 10.000 maneiras, pois este mundo quebra os corações. E Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é muito eficaz, sarando todo tipo de corações quebrantados. Eu animo as pessoas, ainda que em seu quebrantamento de coração não seja de natureza espiritual, que busquem a quem sara aos quebrantados de coração. Venham, venham, os que estão cansados e sobrecarregados, venham. Todos os que sentem dor, não importa qual seja a sua aflição, venham. Todos os que têm corações quebrantados com quebrantamento de qualquer natureza, pois ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sara, cura os de corações quebrantados. Todavia, há um quebrantamento de coração especial, a qual Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, dá a mais pronta, eterna atenção. Ele sara aqueles cujos corações estão quebrantados pelo pecado. E ainda mais Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, cura os corações que são desatados do pecado. Se há algum homem quebrantado de coração em qualquer lugar, muita gente o desprezará. Sim, os homens desprezam aos quebrantados de coração. Porém, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não os despreza. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, cuida deles e os sara. Ele, Jesus Cristo, sara os quebrantados de coração. Ele, Jesus, não perde a esperança com ninguém. Ele, Jesus, mostra a grandeza de seu poder e as maravilhas de sua sabedoria, resgatando homens e mulheres do calabouço mais vil, em que a desesperação os tenha encerrado. Deus recebe glória quando levanta um morto. Quando uma alma não pode mover-se, nem se ajudar a si mesmo, Deus se deleita quando vem com sua onipotência, levanta o grande preso e liberta a sua vida, a sua alma. O médico e sua medicina sara os quebrantados de coração que lhes atas as suas feridas. Salmo 147, versículo 3. Isso Jesus fez com Marta e Maria. Ele, Jesus, pode medir tua dor por sua dor. Corações quebrantados, não há salvação para vocês, exceto por meio
de quem experimentou em si mesmo o coração quebrantado. Vocês que estão desconsolados, venham a Ele Jesus. Ele Jesus pode alegrar e fazer feliz seus corações pelo simples fato do próprio desconsolo que experimentou e pelo quebrantamento de seu próprio coração. Ele, Jesus, tem muita experiência nessa obra de curar corações quebrantados. Jesus tem sarado os corações quebrantados há aproximadamente 2000 anos. Jesus tem saído para sarar corações quebrantados por milhares de anos, está ativo na obra. Conhece-a tanto por experiência como por educação. Ele, Jesus, é grande para salvar. Ele, Jesus, toca as fontes secretas da aflição, estanca a origem da aflição. Sim, Ele, Jesus, está realizando esta obra agora em sua vida, em sua casa. Ele sara aos quebrantados de coração. Se você é tão velho como Matusalém, eu suponho que não seja mais velho, que ele, se você necessita ter um coração quebrantado, ele, Jesus Cristo, os pode curar. Todo coração quebrantado que veio a ele, Jesus, foi curado. Você que se desespera, quero dizer-lhe que no Hospital Divino, do qual Jesus é o médico, nunca houve um paciente seu que tenha sido rejeitado por doença incurável. Ele, Jesus, pode salvar perpetuamente sem exceções. Você sabe que nenhum emplasto te sarará se não o aplica na ferida. Muito frequentemente, quando há uma ferida, necessita de um gaze para cobrir o unguento. A fé tem um unguento celestial que vai te curar completamente. Busque Jesus, o médico divino, com todo o seu coração quebrantado e creia nele, Jesus, pois ele, Jesus, pode te sarar. Confia em que ele, Jesus, o fará e caia a seus pés. Consegue fazer isso no momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva e seu destino é selado.